recordo-me que em tempos houve um caso algo semelhante de alguém que também durante muito tempo não foi reconhecida a sua falta e depois quando deram por ele era apenas um esqueleto que estava e que se tinha decomposto sozinho. A lição fala de só, solidão ou solitário. O que é que os irmãos acham? Estamos a falar de solidão, de um estado solitário ou simplesmente estou só? Há diferenças entre estes três termos? Há diferenças. Perdão? A epidemia de solidão. E não sei se sabem, eu ouvi isto esta semana. A solidão mata mais pessoas do que o cancro, considerando o cancro como uma das doenças mais mortíferas e talvez uma das doenças mais comuns. Entre os cancros, o cancro do pulmão, só para a título de curiosidade, é o mais comum. No entanto, a solidão mata mais do que o cancro. Então é uma doença contagiosa. Alguém... é que nós, se estamos a transmitir, temos que falar, senão mais ninguém ouve, só nós. A solidão, cada vez, portanto, a morte por solidão é cada vez superior. Os números cada ano sobem. Isto tem tudo a ver, portanto, com o abandono dos velhotes, dos idosos, que se sentem, portanto, à parte, que os mais novos não têm tempo, também não querem, temos que dizer as coisas logo assim pelo seu nome, portanto, não querem, não estão habituados a ter o espírito de família, aquilo realmente que Deus criou, e porque se existisse esse espírito familiar, aconteceria como antigamente. Os nossos idosos não estariam, digamos, empurrados para determinados asilos, onde eles, aí sim, são abandonados, ou praticamente abandonados, porque habituados a ter conversas diárias com os seus familiares, têm, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, e as pessoas fora do seu ambiente vão se desfazendo interiormente e vão se sentindo sozinhos e isolados. Isto é o grande futuro, que se não colocarmos, mesmo até a nível de igreja, não tivermos esse cuidado para com os idosos, vai ser o desterro. Então, eu costumo dizer que a gente percebe, tem aula de solidão, quando a gente tem um problema de saúde não tão sério e vai para o Hospital São Bernardo. Ali é a escola da solidão e você percebe do sofrimento. Porque você entra pelo corredor da emergência e ficam N macas com normalmente idosos de muita idade, encostados pelo corredor todo do hospital, mas é muito idoso. E você percebe que na área lá você encontra 5, 6 pessoas. Ou seja, o número de pessoas que lá estão não é compatível com a quantidade de doentes que estão lá. E eles ficam encostados à sorte, muitos gemendo, chorando, pedindo alguém, e ninguém ouve, nem a equipe de enfermagem ouve esse chamado. E ali você vê estampada a cara do sofrimento. E uma outra coisa também que é importante é que a gente olha para o idoso, com esse problema do idoso, mas a juventude hoje passa por um processo de solidão curioso, criado pelo próprio, na minha concepção, criado por Satanás. Porque elas têm a capacidade hoje de reunirem-se numa mesa, a juventude que não é cristã, normalmente numa mesa de bar, inicia um processo de embriaguez em que elas perdem a noção e não percebem que estão em companhia dos outros. E o pior, enquanto elas estão a se embriagar, elas estão no telemóvel e não conseguem conversar entre elas mais. Elas não conversam entre elas. É um traço claro do processo de solidão. Por isso que deve estar a se morrer tanta gente. E a gente fala da solidão e esquece do suicídio, que muitas vezes é cometido pela solidão. Tá.
O nosso irmão já falou praticamente, mas era chamar a atenção, a reflexão que esta lição nos fez de que dentro das famílias, pessoas a dormir na mesma cama, pessoas a viver na mesma casa, podem estar numa solidão absoluta. E isso é tremendo. Estão a ver? Pois eu já vivi na solidão. Viver na solidão é triste, mas quando nós temos Deus, a vida, tudo passa. Eu já vivi na solidão e desde que eu encontrei Deus na minha vida, a minha solidão passou. Eu estou num lar, lá onde o doutor Filipe trabalha, e eu tenho ganhado muitas almas para o Senhor e acho que a solidão é triste, mas quando temos Deus na nossa vida, a solidão passa. Este é o ponto da primeira parte da lição. Companheirismo. Este companheirismo, primeiro tem que ser o nosso companheirismo com Deus. A partir do relacionamento que cada um de nós consegue ter com Deus, podemos também, de alguma forma, de um modo ou de outro, também transmitir aos outros. Agora, que é uma realidade, não é bom que o ser humano esteja só, não há dúvida nenhuma. E que é uma realidade que nós podemos estar rodeados de muita gente e estarmos sós, também é algo de muito concreto e que muitas pessoas passam por isso ainda hoje passam por isso. Agora, se nós temos alguém, não há amigo mais chegado, ou antes, há um amigo que é mais chegado que os nossos amigos, e esse amigo é Jesus Cristo. Jesus Cristo está sempre pronto a estar ao nosso lado. E essa é a certeza, como disse a nossa irmã Hermínia, é a certeza da estabilidade de cada um de nós. Deus é maravilhoso, Ele não descarta ninguém. É interessante o testemunho que Paulo deu. Aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. Muito bem. Portanto, Deus está sempre pronto e isto é uma certeza que nós deveríamos ter sempre presente em nós. Deus está sempre pronto a estar ao nosso lado. De que forma é que eu aceito o seu companheirismo? Aceito eu que Jesus esteja ao meu lado sempre ou não? Porque o entrave não é da parte de Deus. É da parte de quem? É minha. É da nossa parte. É da parte do ser humano. Vontade de Deus é estar sempre junto de nós. Não nos esqueçamos do que acontecia no Éden. Todos os dias, no final do dia, Deus, vou ver os meus amigos, vou ter com os meus amigos e vamos conversar um bocadinho. Pôr o ponto da situação. É isto que Deus quer de cada um de nós. Este companheirismo, este relacionamento de amizade, de proximidade. Ok? Segundo ponto, não menos importante que o outro. A questão de ser solteiro. É um estigma, por vezes, da sociedade querer casar toda a gente. É difícil aceitar-se solteiros. E quando vemos alguém que entra nos 30, então quando é que te casas? Já ouviram alguma vez essa pergunta? Já fizeram alguma vez essa pergunta? Sabem qual foi o testemunho do apóstolo Paulo? 1 Coríntios capítulo 7, ele diz, se alguém conseguir estar solteiro, que esteja. Mas se não conseguir estar solteiro, o que é que ele deve fazer? Casar. E não ir casando. O apóstolo Paulo fala num contexto muito particular, também não nos esqueçamos disto. Ele está a falar de alguém que se quer dedicar unicamente ao trabalho, ao Evangelho, à propagação do Evangelho. Quando nós vemos a Bíblia, ela mostra muitos notáveis dirigentes da obra, muitos... Eu diria, algum dos apóstolos era casado quando
começou o cristianismo, não sei. Pedro foi casado. Paulo foi fariseu. Para ser fariseu tinha que ser casado, então ele foi casado, enviuvou, divorciou, não sabemos. Mas ele foi casado. Agora, por vezes o casamento poderia, e eu ponho isto num condicional, poderia ser um empecilho para a propagação do Evangelho. Não deve ser. O casamento pressupõe a formação de uma família. E uma família torna os membros do casal responsáveis. Se não forem responsáveis, então é melhor não serem casados e não terem família nenhuma. Era nesta base, creio eu, era nesta base que Paulo aconselhava as pessoas que quisessem dedicar-se ao Evangelho não se prenderem com responsabilidades familiares. E, portanto, ele dizia, é melhor estarem como eu, que presumimos que nesta altura ele já não teria encargos familiares. Portanto, ser casado ou ser solteiro, o que é melhor? Queres a minha resposta? Não, é uma pergunta que eu digo coloco. Já, é estar como estou. Ora bem. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu falo por mim, Pois, evidente. E com quem estou, não só Muito como bem. estou, mas com quem estou. Porque a natureza do homem não é estar só. Foi isso que Deus disse. E que Não é bom. Exatamente. E que se constata, na realidade, na vida de cada dia. Exatamente. Não é bom que o homem esteja só. Ok. Portanto, dependendo das circunstâncias, é melhor que o homem se case Do que vá casando. do que estar só. Exatamente. Mas- Sem dúvida. Sem dúvida. Diz o Tony, com razão, para não fazer tantas asneiras. E é verdade. Porque o homem, quando está só, faz muitas asneiras. Sem dúvida. Mas agora, isso não é razão para nós também levantarmos preconceitos para quem decide não casar. É uma decisão pessoal, é uma decisão a ser respeitada, seja por quem for. A pessoa assim o quer, ponto final. Mas também, se não quer, então que se case. Porque depois temos outro problema, em relação a isto. É a questão, e isto se calhar passa-se também nos nossos meios. Quando vemos alguém que não inicia um namoro, que não inicia um relacionamento com alguém outro, somos nós que queremos que ele inicie esse relacionamento com alguém que nós decidimos. Eu vou contar a minha experiência pessoal. Nesta igreja quiseram-me casar com uma outra jovem e eu nunca impedi que essa ideia se propagasse, para que não olhassem muito por aquela que é a minha esposa. Só queria ser eu a olhar para ela. E depois, quando aparecemos os dois, ficam: então não namorava com fulana? Nunca. E muitas vezes nós podemos cometer este erro de querer sermos nós a dirigir a vida dos outros. Cada um tem que assumir as suas próprias responsabilidades. Indo um pouquinho naquilo que o Filipe está a comentar, é também de grande sensibilidade cristã em relação àqueles nossos queridos que muitas vezes, por circunstâncias, mesmo não querendo a vida de solteiro, mesmo não estando vocacionados por vezes para a vida a solo, mas por circunstâncias da vida, acabam por ser empurrados para esta circunstância, para esta condição. Era muito importante que nós, como igreja,
como família espiritual, pudéssemos ter um grande carinho por estas pessoas. Isto poderá passar por evitarmos os comentários, por vezes, deselegantes que se podem fazer em relação às pessoas que acabam por ficar singles, não é? Mas, sobretudo, nós podermos recordar que estas pessoas podem também ter uma grande satisfação ao se sublimarem, muitas vezes, poder encontrar grandes objetivos para a sua vida. E talvez para alguns possa ser este fardo mais pesado por conta, às vezes, de uma observação, às vezes até de um olhar piedoso, mas que transmite aquela sensação de que realmente a pessoa, por estar sozinha ou por estar solteira, ela está numa condição espiritual ou social desfavorecida. Às vezes este tipo de compaixão pode ser mais dolorosa do que aquilo que estamos a tentar transmitir. Viver só não é uma desgraça. Viver só não é uma desgraça. Mas pode ser um desgraçado, ou uma desgraçada. Eu aproveito a dica do pastor para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar a lição em casa, façam-no. Esta lição é impossível nós estarmos aqui a passar. Não esperem que a gente vá conseguir transmitir tudo o que já está aqui na lição. E reparem em todas as perguntas de meditação que tem no final de cada um dos temas. Reparem só neste que diz dos solteiros, que diz o seguinte: de que formas práticas e não condenatórias eu diria, posso ajudar alguém que está a passar... isto é o divórcio, estamos a falar de solteiros. De que modos práticos pode ministrar àqueles que não são casados, sejam eles membros da igreja ou não? Eu já me estava a adiantar. Porque este é outro dos problemas da questão da solidão, do solitário e de o estar só, que é a questão do divórcio. É um tema muito melindroso. Muito, muito, muito melindroso. Quando alguém diz, eu sei o que estás a sentir, seja em que circunstância for, meus amigos, isto é uma frase bonita e que não diz realmente nada. Porque eu não sei o que tu estás a passar. Um ponto final. Porque eu posso passar pelo mesmo problema e não ter o mesmo sentimento que tu tens. Quando eu digo tu, não estou a individualizar, estou a generalizar. Qualquer outra pessoa. Alguém que perde um ente querido, por qualquer motivo, ou por divórcio, como nós estamos agora a falar, é perder um ente querido também. Porque falamos outra vez de família. No divórcio não é apenas o casal que sofre. Não é apenas. É todo um círculo de pessoas que sofre de uma forma direta ou indireta. Não é estável, ou antes, não é uma instabilidade apenas para o casal. É uma instabilidade para uma série de pessoas. Esquecemos-nos muitas vezes dos seres mais pequeninos que estão nessa família, os filhos. Quantas vezes não são os filhos as armas de arremesso num casal que está em conflito? Quantas vezes não são os filhos também, como nós citamos alguns casos, que são a causa do conflito entre os pais, com dicas que eventualmente possam ter? Estão a ver a complexidade que é a questão do divórcio. E depois, como é o relacionamento daqueles que um dia tiveram uma união estável, que foram casados? Como é o relacionamento entre esses dois seres? Onde se coloca aqui a palavra perdão? É tão complicado. E agora vamos à pergunta de meditação. De que formas práticas e não condenatórias posso ajudar alguém que está a passar pelo divórcio? De que formas?
como é que nós, como membros de igreja, eu não sei se somos todos membros da Igreja Adventista, se haverá entre nós visitas que vêm pelas primeiras vezes à igreja, tentar ver um pouco como nós funcionamos, até certo ponto, poderíamos falar assim. Que atitude têm os responsáveis dentro da igreja, por exemplo, numa situação de conflito num casal? Então, irmão Felipe, eu estava a passar lá embaixo uma história que aconteceu no Brasil, que foi até publicado nos jornais, de um advogado que trabalhava na área de família e foi atender um casal que pretendia o divórcio. Na nossa área, na área jurídica, o advogado ele vai receber normalmente quando ele entra com a ação. O que esperava-se da postura do profissional era preparar, instruir a tese, fazer a ação, cobrar o dinheiro, receber o dinheiro e divorciar o casal. Esse profissional fez exatamente o contrário, sem receber nenhum tostão furado. Ele conciliou o casal e fez com que o casal voltasse a viver em família. Eu digo isso para mostrar o quê? Numa situação de divórcio, não se pode, em hipótese nenhuma, seja por nós, adventistas, ou por qualquer pessoa, fomentar a ira, porque a ira está já exacerbada, no limite, extrapolado. Um odeia o outro. Então, é necessário que se tenha aí uma parcimônia, uma calma muito grande para tratar desse problema, que é um problema. Eu falo que é uma mácula na sociedade e é um problema muito sério. A sociedade hoje está sendo educada para o divórcio, porque o ser humano, infelizmente, hoje, ele é descartável. As pessoas são descartáveis. E digo-vos, a questão do divórcio está numa expansão brutal. Nós muitas vezes não temos noção do quanto é vulgar a questão do divórcio hoje em dia. Na área profissional em que estou, eu dou apoio a muitas famílias. E aquilo que mais me custa é ver uma família começar a desfazer-se. Mexe muito comigo. Penso muito, não só no casal em si. Há recordações que são só nossas, dentro do casal. Há recordações que ficam. Há marcas que são unicamente nossas. Como é que depois nós podemos partilhar com outra pessoa, por exemplo, quando há o refazer de um casal? Será que o relacionamento é igual ao primeiro? Isso são questões que eu levanto. Eu não tenho resposta para isto. E no meio disto, aquela questão da guarda partilhada das crianças. São traumatismos regulares destas crianças. O que eles mais ambicionam é ver o pai e a mãe juntos. Não é ver o pai e depois ver a mãe. Juntos com emoções saudáveis. É nesse sentido, e obrigado pelo reforço, é nesse sentido mesmo, juntos e com um relacionamento saudável, sem dúvida. Porque até um relacionamento não saudável, mesmo estando juntos, antes separados. Em certas circunstâncias, é evidente que muitas vezes o estrago é menor. Para ser saudável tem de haver um grande trabalho, um grande investimento. Filipe, deixa-me só dizer uma coisa. Todos sabemos que o número de divórcios é cada vez maior, principalmente também no nosso país. Nosso país vai evoluindo esse número cada vez mais. Como disse o Luís há pouco, agora os casamentos são descartáveis. E não se está a contar com aqueles divórcios onde não há casamento. As pessoas juntam-se e depois separam-se com uma facilidade enorme. Portanto, o número de divórcios é muito superior. Isto tudo porque há aqui algo importantíssimo realmente no relacionamento e naquilo que Deus criou. É a falta dele no meio do casal. Quando realmente falta Deus, o lar vai-se desmoronando,
E é exatamente isso que Satanás pretende, é destruir um elo fortíssimo que Deus criou. Nós sabemos isto, temos consciência. E como igreja, quando, digamos, esta peste vai entrando, nós, como membros, devemos estar realmente atentos e ajudar esses casais a melhorarem realmente o seu relacionamento, e eles também não podem, logo na primeira oportunidade, quebrar esse ritmo, mas sim tentar, por todos os meios, haver um melhor relacionamento e pedir a Deus ajuda. Malaquias 2,16 diz o seguinte, logo no princípio: eu detesto o divórcio. Depois acrescenta: diz o Senhor Deus de Israel. Deus detesta o divórcio, mas não detesta o divorciado. E se eventualmente não há hipótese de reconciliação, pelo menos é nosso dever como cristãos acolher aqueles que passam por estas situações delicadas. Nós temos que ser um dos pilares deste grupo que está sofrendo com este tipo de ação. Temos que continuar. Só para dizer, casamenteiros no nosso meio, nós temos alguns. E algumas, não é? Que às vezes isso é normal. Às vezes não deveria ser, mas pronto, às vezes com algum exagero. Mas aquilo que é fundamental também é que quando um casal tem problemas, e se sabe, as pessoas têm, mesmo membros da igreja, o que é que fazem? Qual é a sua reação? Epá, entre marido e quê? E mulher, então as pessoas quase que ostracizam esse casal, quando deviam fazer o quê? Deviam fazer tudo possível para conviver, para se visitarem, para terem programas em conjunto, porque isso ajuda tremendamente as pessoas que passam, casais que dentro da igreja que passam crises e que depois ficam quase sozinhos, não é? E ninguém os ajuda nesse sentido. E às vezes é que o que eles precisam é de amizade, de carinho, de sentirem que são amados não apenas pela sua própria família, mas pela família espiritual. E aqui nós às vezes falhamos muito, não é? Porque nos afastamos de imediato. É verdade. E agora o que é espiritualmente solteiro? Eu disse que iríamos terminar com a parte da morte, agora passamos para a parte de quinta-feira. Espiritualmente solteiro. O irmão Luís deu um testemunho pessoal desta situação. É aquele ou aquela que dentro do seu casamento um dia conhece a verdade bíblica, aceita esta verdade bíblica numa família já constituída, num casal já constituído, onde o cônjuge não decide também acompanhar neste processo de mudança. Como reagir? O irmão Luís, no seu testemunho, disse que há regras dentro da família que devem ser impostas. Como chefe de família, no caso dele sendo homem, ele estabeleceu algumas regras que a esposa aceitou. Tendo a esposa aceitado e não vindo a esposa frequentando agora esta nova mudança na sua vida, a esposa, de uma forma, digamos, não direta, aceita a mudança do seu esposo neste procedimento. Seguramente haverá estabilidade numa situação destas. E quando não há aceitação da parte daquele que não quer mudar o seu estatuto e o seu procedimento e a sua maneira de pensar e a sua ideia, o que fazer? O crente tem mais responsabilidade. Há algo que o apóstolo Paulo deixa, e eu gostaria de deixar bem vincado o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. E esta deveria ser talvez a nossa atitude dentro do nosso procedimento, naquilo, como dizia o pastor Rogério Fernandes ainda agora, no relacionamento que nós devemos ter para com aqueles que passam por estes momentos difíceis do divórcio ou do espiritualmente
solteiro, o que diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 12. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Versículo 13. Versículo 14. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Passei por uma situação semelhante quando era adolescente. O meu pai foi pastor adventista do sétimo dia. Em determinada altura da sua vida, deixou de o ser por iniciativa própria. E depois, gradualmente, afastou-se da igreja até estar completamente fora da igreja, não querendo pura e simplesmente saber, fosse o que fosse da igreja. E nunca mais quis, digamos, voltar a participar em qualquer atividade. Morávamos numa cidade grande, relativamente afastados da igreja, mas a minha mãe, com a minha irmã e comigo, devo dizer que a minha irmã, neste momento, e eu temos a mesma idade e não somos gêmeos. Agora, imaginem o que bem entenderem. A minha mãe e nós os dois arranjávamos sempre meio de ir à igreja e sempre estivemos presentes na igreja cada sábado. Íamos e vínhamos. E o meu pai chegava à hora do almoço, nunca havia questão, nunca havia perguntas, não havia nada. Isto durou uns anos, não me recordo bem quantos. Pouco a pouco, este homem que nunca, em determinada altura, nem nos levava à igreja, começa a levar-nos ao sábado de manhã à igreja. E depois passava pela igreja a buscar-nos. Começa depois a levar os filhos à tarde, quando havia atividades jovens. E depois a buscar-nos. Depois começa a levar a família e a ficar também. Algum tempo depois, rebatizou-se. A minha mãe, quarta geração de adventistas, tinha muitos familiares diretos, primos, não irmãos, mas primos, pastores. Entre eles um que tinha uma alta posição em termos de estatuto na formação de pastores. A minha mãe contactou o seu primo e perguntou o que devo fazer. A resposta do primo, meu primo também, foi: deixa o teu marido. E a minha mãe levantou esta questão do apóstolo Paulo. E a resposta do pastor foi: faz o que bem entenderes. Qual é a nossa postura numa situação destas, se alguém é espiritualmente solteiro? Estão a ver o que quer dizer o espiritualmente solteiro? É alguém que aceita a verdade que vem na Bíblia, numa situação de casado já, ou casada, e depois tem, eventualmente, uma oposição dentro do lar. É relatada aqui a história de uma senhora, de uma irmã, que passou por muitas dificuldades depois disso. E eu acredito que muitas irmãs e muitos irmãos passam por situações semelhantes. Pergunta para a meditação: que coisas práticas posso fazer como família da igreja para ajudar aqueles que são espiritualmente solteiros entre nós? Que posso eu fazer? Que podemos nós fazer como igreja para poder orientar, acolher, ajudar aqueles que estão ao nosso lado? Temos mais uma questão muito importante, que é a questão da morte. Quando alguém nasce com uma outra segunda certeza. Sabem qual é? Um dia vai morrer. Já agora, quanto mais tarde, melhor. Isto é a minha maneira de pensar. Ou então, não morre. Porquê? Amém, é isso que eu quero, porque Jesus volta. Essa é a segunda alternativa. Mas a morte continua presente. E a morte seguramente não é uma experiência agradável para ninguém.
aqueles que perdem um familiar próximo, sentem-no na pele. E mesmo eu não consigo, devo-vos dizer, não consigo dizer a alguém que perdeu um ente querido, eu sei o que sintes. Não consigo dizer isso. Porque não é verdade. Eu não sei o que ele sente ou ela sente. A morte, seguramente num casal, quando um dos membros morre e o outro permanece vivo, não consigo imaginar o que essa pessoa sente. Mas visto que estamos a falar de histórias, vou-vos contar uma história e vou terminar com esta história. Eu li esta história, já não me lembro onde, nem me lembro quando, mas não me esqueço dela. Em determinada altura, um casal, depois de mais de 60 anos de casados, neste casal a esposa faleceu. Tinham 2 filhos. Um morava não muito longe de onde moravam os pais e o outro morava muito longe, mas tinha que fazer uma grande deslocação para vir ao funeral da sua mãe. Os 2 filhos encontram-se com o pai e, como é natural, não estavam felizes. Não era um reencontro feliz. Aquele homem, depois de mais de 60 anos de casamento, nunca mostrou um ar de tristeza. Durante toda a cerimónia fúnebre, aquele homem teve sempre uma compostura, um ar, uma postura direita, reta, triste, mas não deitou uma só lágrima. E aquilo mexeu um pouco com toda a gente, e nomeadamente com os filhos. Entretanto, depois da cerimónia fúnebre, todos vão para casa, o pai e os filhos, e aí então o homem descarrega. E chora, 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 convulsivamente. Depois de chorar com estes filhos, o pai disse: agora gostaria de orar convosco. E na sua oração, ele agradece a Deus porque levaste a minha esposa antes de mim. Porque a minha esposa faleceu antes de mim. Os filhos olham para o pai no final e dizem: pai, por que é que tu dizes isso? Estás feliz porque a mãe faleceu? E ele disse: não, não estou feliz porque a mãe faleceu. Estou feliz porque a mãe faleceu antes de mim. E não fui eu que faleci antes dela. E eles perguntaram: mas porquê, pai? Porque assim ela não pode saber a tristeza que eu sinto. E não poderá passar por esta tristeza que eu sinto de a ter perdido. Esta é a essência da família, o amor. É por isso que não é bom que o homem esteja só. Porque pela família nós podemos todos, mais uma vez, manifestar o amor de Deus também em nós. Através da família podemos refletir um pouquinho do que é o amor de Deus. Que sejam assim as nossas famílias, é a minha oração.